compreensão de Vossa Excelência, e passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado delegado Ramagem. Senhor presidente, cumprimento a mesa, os demais parlamentares. Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1.000 prisões que se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças, que elas estejam, então, no plano de trabalho para serem apuradas aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio. Mas diligências em rodovias federais, a atuação da PRF no âmbito das eleições, não há qualquer possibilidade de construção de conexão com essa CPMI. Então, essas são as questões que devem ser emendadas no plano de trabalho para um prosseguimento. Outra questão que foi descartada, as subrelatorias. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos do fim do mundo, inquéritos intermináveis, inquéritos que quebram o sistema acusatório, a legalidade, a ampla defesa, o devido processo legal e acumulam vários temas. Entretanto, na questão do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes dividiu o tema em 7 inquéritos diferentes. Por que essa CPMI vai concentrar todos esses temas distintos e amplos em uma relatoria apenas? Isso, no mínimo, é contraproducente e gera ineficiência de todos os trabalhos. Outra questão são os anexos, que são requerimentos. Não há possibilidade de aprovação desses anexos junto ao plano de trabalho, porque são requerimentos. Estaria aqui autorizando a burlar uma pauta que está sendo colocada para amanhã e não é a pauta de hoje. Outra questão é de não se pedir e requerer os inquéritos, os procedimentos que estejam sob sigilo de justiça. Nós temos poder como CPI, CPMI, para essa atividade sigilosa. Há até previsão de sala secreta, recebimento e manuseio de documentos sigilosos. Portanto, se desfazer dessas investigações seria contraproducente novamente, poderia se fazer retrabalho e não há como verificar o escorreito trabalho do Judiciário. Essas são as questões. Muito obrigado. Obrigado, deputado delegado Ramagem. Concedo a palavra à deputada Érica Hilton. Obrigado, deputada. Passo a palavra ao deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, senhora relatora, aqui em cumprimento aí pelo esforço de tentar fazer um relatório que de fato não é uma medida fácil, que contenha todas as linhas de investigação,
que são linhas de investigações que são fundamentais para que tenhamos êxito nesse nosso intento. Como foi dito aqui por muitos, o nosso regimento comum da Câmara e do Senado, assim como o regimento interno da Câmara e o regimento interno do Senado, não trazem efetivamente quais são as funções de um plano de trabalho. E, portanto, cabe a todos nós aqui tomarmos o maior cuidado possível para não parecer que, em determinados momentos, ainda que involuntariamente, se exclua qualquer linha de investigação. Digo isso, senadora, porque de fato acompanhei toda a sua leitura e seu zelo para fazer um relatório que pudesse ser aprovado no dia de hoje e aprovado, inclusive, com o meu voto. Só que, para isso, penso que é importante frisarmos aquilo que já foi dito pelo senador Esperidião Amin, pelo delegado Ramagem e também pelo Felipe Barros. Ou seja, a questão da omissão não está tendo a dimensão devida neste relatório. Veja-se, peguei aqui o item 7 e 8 do relatório, do plano de trabalho apresentado por Vossa Excelência. Consta aqui vários itens, dentre um deles, por exemplo, consta a relação do tenente-coronel Mauro Cid com pessoas envolvidas com o fato determinado e investigado. Mas, estranhamente, não consta aqui a interferência ou a relação do general G. Dias com aqueles que também se omitiram no seu dever de atuar. Veja, o general G. Dias, ele foi, num primeiro momento, flagrado entregando água e facilitando a vida de quem ingressou no palácio. Ele que tinha o dever legal de proteger o palácio. Então foi ele quem, na fala do ex-presidente Lula, penso eu, abriu a porta. Ele abriu a porta para que adentrassem no palácio. E depois se descobre que ele encaminhou ao Congresso Nacional informações na qual omitiu as 11 mensagens que recebeu de alertas sobre a gravidade do fato. Ele omitiu deliberadamente. Por qual razão? Ele ou outras pessoas queriam omitir... Passa a palavra ao deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, senhora relatora, aqui em cumprimento aí pelo esforço de tentar fazer um relatório que de fato não é uma medida fácil, que contenha todas as linhas de investigação, que são linhas de investigações que são fundamentais para que tenhamos êxito nesse nosso intento. Como foi dito aqui por muitos, o nosso regimento comum da Câmara e do Senado, assim como o regimento interno da Câmara e o regimento interno do Senado, não trazem efetivamente quais são as funções de um plano de trabalho. E, portanto, cabe a todos nós aqui tomarmos o maior cuidado possível para não parecer que, em determinados momentos, ainda que involuntariamente, se exclua qualquer linha de investigação. Digo isso, senadora, porque de fato acompanhei toda a sua leitura e seu zelo para fazer um relatório que pudesse ser aprovado no dia de hoje e aprovado, inclusive, com o meu voto. Só que, para isso, penso que é importante frisarmos aquilo que já foi dito pelo senador Esperidião Amin, pelo delegado Ramagem e também pelo Felipe Barros. Ou seja, a questão da omissão não está tendo a dimensão devida neste relatório. Veja-se, peguei aqui o item 7 e 8 do do plano de trabalho apresentado por Vossa Excelência. Consta aqui vários itens, dentre um deles, por exemplo, consta a relação do tenente-coronel Mauro Cid com pessoas envolvidas com o fato determinado e investigado. Mas, estranhamente, não consta aqui a interferência ou a relação do general G. Dias com aqueles que também se omitiram no seu dever de atuar. Veja, o general G. Dias, ele foi, num primeiro momento, flagrado entregando água e facilitando a vida de quem ingressou no palácio. Ele que tinha o dever legal de proteger o palácio. Então foi ele quem, na fala do ex-presidente Lula, penso eu, abriu a porta. Ele abriu a porta para que adentrassem no palácio. E depois se descobre que ele encaminhou ao Congresso Nacional informações na qual omitiu as 11 mensagens que recebeu de alertas sobre a gravidade do fato. Ele omitiu deliberadamente. Por qual razão? Ele ou outras pessoas queriam omitir que pessoas do governo soubessem disso?
Veja, não estou fazendo aqui nenhuma ilação, ao contrário, votarei favoravelmente ao relatório, ao plano de trabalho, se Vossa Excelência fizer uma modificação específica, porque não é possível constar-se aqui a relação do tenente-coronel Mauro Cid com pessoas envolvidas e não constar a relação do general G. Dias com pessoas que se omitiram no seu dever de atuar. Percebam, a coisa é um pouco mais grave. O general G. Dias foi por 2 mandatos inteiros do presidente Lula chefe da sua segurança pessoal e indicado por ele para ser a pessoa responsável pela defesa do Palácio. Seria crível imaginar-se que no dia 6, ele que por 8 anos foi chefe da segurança pessoal do presidente, nesses 8 anos, mas nesse início do seu mandato, ele tendo essas informações gravíssimas, não teria comentado com o presidente Lula ou com qualquer outra pessoa que estivesse no seu entorno? Não é crível, mas também não faria uma ilação de que o presidente sabia. O que nós precisamos é ter clara esta linha de investigação. Se tiver clara aqui a relação do general G. Dias com todos aqueles que se omitiram no seu dever de atuar, meu voto será favorável ao seu plano de trabalho, que foi criterioso, cuidadoso e pegou várias linhas de investigação. Mas essa omissão pode gerar uma sensação de que está se omitindo da investigação uma linha que consta expressamente do pedido. O pedido diz lá, para investigar quem financiou, participou, executou ou se omitiu. Portanto, senadora, é um único pedido que faço a Vossa Excelência. E, por fim, deixo aqui um comentário que é o meu pensamento, que estou aqui no meu 6º mandato e que já atuei mais de 10 CPIs. Todas as documentações sigilosas sempre foram encaminhadas para cá. Discordo daqueles que acham que o sigilo deve ser desfeito. Não, o sigilo deve ser mantido, mas todos os deveres de manter esse sigilo devem ser dos membros dessa comissão, tanto que em todas as outras comissões tínhamos salas secretas. Então fica aqui uma sugestão a Vossa Excelência. Muito obrigado. Presidente, eu queria só, deputado Marcos Sampaio, primeiramente sobre deputado, aliás, somos colegas na Câmara dos Deputados, trabalhamos em várias lutas e pautas juntos. Deputado, especificamente sobre essa questão da omissão, né? Vossa Excelência faz uma avaliação, até com a experiência que Vossa Excelência tem de carreira, é muito importante. Agora, na página 5, a gente fala claramente, a gente fala de autoria intelectual, fala de financiador e fala de agentes públicos. A gente faz a citação clara, por exemplo, do G. Dias. A gente faz o pedido claro do compartilhamento de dados dos relatórios do GSI, da mesma forma também como aqueles, porque qual é o rito normal do ponto de vista de documentação do GSI? Ele faz um compartilhamento, e uma deles, um dos locais que faz compartilhamento é com a comissão aqui do Congresso Nacional. Ou seja, o documento que chega na comissão, o documento foi produzido pelo GSI. Mesmo assim, nós pedimos para a Comissão de Transparência do Congresso Nacional e também para o GSI. E a gente faz esse pedido aqui em relação ao Gonçalves Dias, expresso, claro. A gente faz uma solicitação dos relatórios, inclusive, alguns dos relatórios pedindo a reclassificação, porque entendemos que o relatório ele foi vazado. E em sendo vazado esse relatório, a gente precisa trazer ao conhecimento da sociedade brasileira a veracidade dos fatos. Eu também faço esse pedido. Agora, a relação desses agentes públicos com quem quer que seja, eu não posso prever agora, porque a investigação que vai me dizer. Ou seja, de posse dos documentos que chegarem até nós. Elisiane, eu queria pedir silêncio, só queria pedir silêncio lá atrás, a assessoria e o pessoal está conversando, se orientando, mas acaba fazendo um eco que fica difícil entender o que a relatora está falando. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Então, só para fechar esse raciocínio, a relação do agente público com quem quer que seja que vai me dizer o documento que eu vou receber. Agora, até do ponto de vista de zelo, nós precisamos ter acesso a informações sigilosas, é fato. Eu faço pedido aqui para a CPMI. Agora, eu sugeri para o presidente Arthur, em relação a documentos e inquéritos que são densos. Você pega, por exemplo, o inquérito do Supremo Tribunal Federal, é um inquérito denso demais. Ou a gente pega alguns recortes e vai buscando as informações conforme a necessidade, ou a gente corre um risco de pedir o compartilhamento de um inquérito e esse inquérito não chegar, e a gente ficar nessa
essa luta que há de eterno, até o final da CPI. Então, nós temos que ter razoabilidade. Ou a gente busca uma estratégia para poder chegar à finalização, é o nosso objeto, ou a gente vai queimar cartucho e não vai chegar a lugar nenhum. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é fato, é prova, não é uma narrativa, não é dizer, tá aqui, não sei o que e tal, não é. Nós precisamos chegar, e eu tenho responsabilidade com a minha própria história e, sobretudo, responsabilidade com o Brasil, que é o que eu vou fazer. Mas eu queria lhe agradecer, eu acho que algumas das suas contribuições são altamente pertinentes. Como eu disse, Vossa Excelência tem uma experiência vasta também, porque Vossa Excelência é da área de carreira, aliás, do direito, então as suas contribuições são muito importantes. Muito obrigada. Senadora, se me permite só uma colocação, é na linha do que Vossa Excelência disse mesmo. Veja, apenas na hora que Vossa Excelência realmente fez solicitações de documentos sigilosos e fez solicitações sobre o caso do G. Dias. É que quando apresenta a linha de investigação em negrito, dá assim, apresentamos as linhas gerais da investigação sem prejuízo de novos fatos. Aí se elenca alguns fatos e, dentre eles, a relação do tenente-coronel Cid com eventuais invasores. Mas não se comenta da omissão que pode ter havido de órgãos de segurança. Se constasse ali em negrito esta omissão, tendo a mesma importância, obviamente que tudo que Vossa Excelência colocou como linha de investigação são fatos gravíssimos e que nós temos que apurar. É que a inclusão da linha de investigação em negrito... Presidente, deputado, está na... Deixa eu ver aqui, é uma... Eu gostaria que a gente desse prosseguimento, porque tem uma lista muito ampla. Está no sexto item. Se Vossa Excelência ler na página 9, no sexto item, está claro, o planejamento e atuação dos órgãos de segurança, inclusive da União. Eu cito isso aqui claramente. Eu queria dar prosseguimento e dizer ao deputado Carlos Sampaio que Vossa Excelência realmente acrescentou. De repente, Vossa Excelência até antecipou a fala de alguém. Vossa Excelência acrescentou aí, a relatora simplesmente ouviu e entendeu da sua experiência e tal. E Vossa Excelência acrescentou de maneira muito brilhante, e aqui falo também da minha experiência, o fato de que não há nada sobre sigilo e investigação que não se venha a uma CPI. Toda CPI requer aquilo. Na verdade, uma CPI, ela vira braço de investigações que já existem. Ela vira braço por causa da sua celeridade, pelo fato dela mesma ser justiça e ser polícia. E ela acaba ajudando da celeridade. Eu passo a palavra ao deputado... Presidente, pela ordem, Vossa Excelência poderia fazer a leitura dos inscritos para fala? Posso. Agora tivemos o deputado Carlos Sampaio, deputado Aloysio Mendes, deputada Duda, deputado Rafael Brito, deputado Rubens Pereira Júnior, senador Eduardo Girão, deputado André Fernandes, e depois aqui começam os parlamentares suplentes. E a senadora... Mas quem escreveu o seu nome aqui, acho que foi um chinês que escreveu. Senadora Soraya Tronic. É que escrever de caneta, assim, ó. Nenhum médico lê. Com a palavra, o deputado Aloysio Mendes. Obrigado, presidente. Queria, primeiramente, cumprimentar a mesa na figura do nosso senador Magno Malta, a nossa relatora Elisiane Gama, do meu estado do Maranhão, e dizer que, em regra geral, quero parabenizar a senadora pelo seu plano de trabalho. As colocações que iria fazer foram as mesmas que meu colega Carlos Sampaio fez, mas me sinto contemplado pelo item 9, como a senadora citou, sobre a investigação, sobre as omissões feitas pelos órgãos de segurança pública, inclusive da União. Né? E aqui, sem fazer juízo de valor, é lógico que essa investigação vai prosperar nesse sentido, mas inclusive do senador Flávio Dino, ministro da Justiça, que foi alertado pela Polícia Federal por um ofício que é público, no dia 7, sobre essa manifestação, mesmo tendo ascendência sobre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional, não tomou nenhuma atitude para que essas instituições de segurança pública se precavessem com relação ao que aconteceu. Mas isso será apurado durante a investigação. Me sinto contemplado pela maioria das falas aqui feitas, não vou usar mais meu tempo, mas queria também fazer uma observação sobre a questão das investigações sigilosas. Fui, como meu colega Carlos Sampaio aqui, membro da CPI da Petrobras, onde ela avançou muito quando a CPI tomou conhecimento das investigações que estavam cobertas pelo sigilo. Né? Existem dispositivos nessa casa, no Congresso Nacional, para preservar o sigilo dessas informações. E elas são essenciais ao andamento dessa CPI. Por isso, eu acredito que nós não podemos aprovar
o que foi sugerido pelo presidente por sugestão da relatora, que essa CPI não tivesse acesso sobre as investigações cobertas pelo sigilo. Elas são fundamentais e primordiais para o andamento e aprofundamento dessas investigações. Então, eu acho que isso também nós temos que debater e temos que ter, sim, acesso a essas investigações. E também aqui concordo com o que disse o nosso presidente, senador Magno Malta, e o meu colega Carlos Sampaio, de que nós devemos aprovar hoje o plano de trabalho. Os anexos ficariam por um segundo momento, onde vários requerimentos serão apurados. Eu acho que a senadora fez uma série de sugestões, muitas até eu entendo necessárias, mas eu acho que esse anexo que foi sugerido pela senadora e relatora devem ser analisados no momento propício, quando os requerimentos de convocação e de análise serão apresentados por todos os parlamentares dessa casa. Seriam essas minhas colocações, senador.